Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media, Vatican News, que passa a transmitir, a partir deste momento, a oração mariana do Regina Celli, a oração que neste período pascal substitui o Ângelus, conduzida pelo Papa Francisco da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano. Saudamos inicialmente os amigos conosco a partir deste momento, aqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook e aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Saudamos também os amigos que nos acompanham pelo rádio e televisão de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, também os nossos amigos de Timor-Leste, no continente asiático, e os amigos de Portugal e de todo o Brasil. A nossa saudação aos amigos da Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rede Vida, RCR, Rede Católica de Rádio, Web, TV e Rádio Carmelo de Pernambuco, aos amigos da Rádio Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Nossa saudação ainda aos amigos da TV Pai Eterno em Goiânia, TV Século XXI em São Paulo, o Rádio Web SOS Vida, Rádio Dom, Rádio Tubá em Tubarão, Santa Catarina. Saudamos os amigos da Rádio Difusora de Jataí, na Diocese de Jataí, Estado de Goiás, Rádio Difusora Arco-Íris de Araputanga, no Mato Grosso. A nossa saudação aos amigos da Rádio Aliança FM de Porto Alegre, em Brasília, e os amigos da Rádio Aliança FM de Brasília. Os amigos do canal Web Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, TV Tropicana, na Paraíba. Saudamos também os amigos da Rádio Gregoriana, Rede Rádio e TV Evangelizar em Curitiba, Rádio Catedral no Rio de Janeiro, Rede Rádio e Televisão Aparecida, Rádio Cultura no Paraná, Web Rádio Brasil Imperial no Rio de Janeiro. Saudamos ainda os amigos da Web TV e Rádio Querigma de Catolé do Rocha, na Paraíba. A nossa saudação se estende também aos amigos da Rádio Consolação e Rádio Consolação do Vale, Rádio Voz do Coração Imaculado de Anápolis, Goiás, Rádio Web Capital do Piauí, cidade de Teresina. Saudamos também os amigos da Rádio Anunciadora de Niterói e redes sociais da Arquidiocese de Niterói. Dentro de instantes, portanto, a oração mariana do Regina Celli, conduzida pelo Papa Francisco da Biblioteca do Palácio Apostólico. Saudamos ainda os amigos da Rede Fraternidade em Taquari e Ijuí, no Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos. Bom domingo a todos. Chegamos a este domingo, quarto domingo da Páscoa, também chamado Domingo do Bom Pastor. O Santo Padre já teve o primeiro compromisso esta manhã, a celebração da Santa Missa, na qual rezou pelos sacerdotes e pelos médicos que dão a vida. De fato, neste Domingo do Bom Pastor, o Papa dirigiu seu pensamento aos muitos sacerdotes e médicos que perderam a vida cuidando das pessoas neste tempo caracterizado pela pandemia. E ressaltamos que nesta ocasião, na celebração do Domingo do Bom Pastor, temos também a celebração do Dia Mundial de Oração pelas Vocações. A nossa incumbência, enquanto cristãos católicos, de rezar também pelas vocações, para que Ele, o Senhor, que é o Senhor da Messe, nos dê santas vocações. Neste momento já temos as imagens da Biblioteca do Palácio Apostólico. Ouçamos o Papa. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O quarto domingo de Páscoa que celebramos hoje é dedicado a Jesus, bom pastor. O Evangelho diz: as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome. O Senhor nos chama pelo nome. Nos chama porque nos ama. Porém, diz ainda o Evangelho, há outras vozes a não serem seguidas, as de estranhos, ladrões e malfatores que querem o mal das ovelhas. Essas diferentes vozes ressoam dentro de nós. Há a voz de Deus, que gentilmente fala à consciência, e há a voz tentadora, que induz ao mal. Como fazer para reconhecer a voz do bom pastor e a do ladrão? Como fazer para distinguir a inspiração de Deus da sugestão do maligno? Pode-se aprender a discernir essas duas vozes.
Na verdade, elas falam duas línguas diferentes. Ou seja, têm maneiras opostas de bater em nosso coração. Falam línguas diferentes. Como nós sabemos distinguir uma língua da outra, também nós podemos distinguir a voz de Deus e a voz do maligno. A voz de Deus nunca obriga. Deus se propõe, não se impõe. Em vez disso, a voz ruim seduz, assalta, obriga. Suscita ilusões deslumbrantes, emoções tentadoras, mas passageiras. No início, persuade, nos faz acreditar que somos onipotentes, mas depois nos deixa vazios por dentro e nos acusa. Tu não vales nada. A voz de Deus, pelo contrário, nos corrige com muita paciência, mas sempre nos encoraja, nos consola, sempre alimenta a esperança. A voz de Deus é uma voz que tem um horizonte. Ao invés, a voz do maligno leva ao muro, o coloca na parede. Outra diferença, a voz do inimigo distrai do presente e quer que nos concentremos nos medos do futuro ou na tristeza do passado. O inimigo não quer o presente. Traz de volta a amargura, as recordações dos erros sofridos, daqueles que nos fizeram mal. E muitas recordações ruins. Em vez disso, a voz de Deus fala no presente. Agora podes fazer o bem, agora podes exercitar a criatividade do amor, agora podes renunciar aos arrependimentos e aos remorsos que mantêm prisioneiro o teu coração. Anima-nos, leva-nos avante, mas fala no presente, agora. E ainda, as duas vozes suscitam em nós questionamentos diferentes. A que vem de Deus será: o que me faz bem? Em vez disso, o tentador insistirá em outra pergunta: o que eu gostaria de fazer? O que eu quero? A voz ruim sempre gira em torno do eu, suas pulsões, suas necessidades, ao tudo e imediatamente. É como as crianças querem tudo agora. A voz de Deus, ao contrário, não promete a alegria a baixo preço. Convida-nos a ir além de nosso eu para encontrar o verdadeiro bem e a paz. Lembremos-nos, o mal nunca dá paz. Provoca o frenesi e depois deixa a amargura. Este é o estilo do mal. A voz de Deus e a do tentador, por fim, falam em ambientes diferentes. O inimigo prefere as trevas, a falsidade, a fofoca. O Senhor ama a luz do sol, a verdade, a transparência sincera. O inimigo nos dirá: fecha-te em ti mesmo. Ninguém te entenda e te ouve mesmo. Não confie. O bem, pelo contrário, nos convida a nos abrir, a sermos límpidos e confiantes em Deus e nos outros. Queridos irmãos e irmãs, neste momento, muitos pensamentos e preocupações nos levam a reentrar em nós mesmos. Prestemos atenção às vozes que chegam ao nosso coração. Perguntemos-nos de onde elas vêm. Peçamos a graça de reconhecer e seguir a voz do bom pastor, que nos fará sair dos recintos do egoísmo e nos conduz às pastagens da verdadeira liberdade. Que Nossa Senhora, Mãe do Bom Conselho, oriente e acompanhe nosso discernimento. Regina Celi letare, alleluia. Quiaque meruiste portare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude letare Virgo Maria, alleluia. Qui resurrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione in Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et luxe perpetua lucita eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Ouçamos agora o Papa em suas palavras após a oração mariana, suas saudações. Queridos irmãos e irmãs, celebra-se hoje o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. A existência cristã é sempre e toda ela uma resposta ao chamado de Deus, em qualquer estado de vida. Este dia nos recorda o que Jesus disse um dia, ou seja, que a messe do reino de Deus exige muito trabalho e devemos rezar ao Pai para enviar operários para trabalhar em sua messe. Sacerdócio e vida consagrada exigem coragem e perseverança, e sem a oração não se vai em frente nesse caminho. Convido todos a invocar do Senhor o dom de bons operários para o seu reino, com o coração e as mãos disponíveis ao seu amor. Mais uma vez, gostaria de expressar minha proximidade aos doentes da Covid-19, a todos aqueles que se dedicam ao seu cuidado e a todos aqueles que, de alguma forma, estão sofrendo com a pandemia. Ao mesmo tempo, desejo apoiar e encorajar a colaboração internacional que está ocorrendo com várias iniciativas para responder de forma adequada e eficaz à grave crise que estamos vivendo. É importante, de fato, reunir as capacidades científicas de maneira transparente e desinteressada, para encontrar vacinas e tratamentos e garantir o acesso universal às tecnologias essenciais que permitam a cada pessoa contagiada, em qualquer parte do mundo, receber os cuidados de saúde necessários. Dirijo um pensamento especial à Associação METER, promotora do Dia Nacional para as Crianças Vítimas da Violência, da Exploração e da Indiferença. Encorajo os responsáveis e os agentes a continuarem suas ações de prevenção e de sensibilização das consciências junto às várias agências educacionais. E agradeço às crianças da associação que me enviaram uma colagem com centenas de margaridas coloridas por elas. Obrigado. Acabamos de começar maio, o mês mariano, por excelência, durante o qual os fiéis amam visitar os santuários dedicados à Nossa Senhora. Este ano, devido à situação sanitária, nos dirigimos espiritualmente a esses locais de fé e devoção para colocar no coração da Virgem Santa nossas preocupações, expectativas e projetos para o futuro. E como a oração é um valor universal,
Acolhi a proposta do Alto Comitê para a Fraternidade Humana para que no próximo 14 de maio os crentes de todas as religiões se unam espiritualmente em um dia de oração e jejum e obras de caridade, para implorar a Deus que ajude a humanidade a superar a pandemia do coronavírus. Recordem-se, 14 de maio, todos fiéis juntos, crentes de várias tradições, para rezar e jejuar, fazer obras de caridade. Desejo a todos um bom domingo e, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até a próxima. Acabamos assim de ouvir as palavras do Santo Padre após a oração mariana do Regina Coeli, como ressaltávamos precedentemente, a oração que neste período pascal substitui a oração do Ângelus. E o Santo Padre, então, que acolhe essa proposta do Alto Comitê para a Fraternidade Humana, para no próximo dia 14, os crentes de todas as religiões se unirem, então, espiritualmente em um dia de oração e jejum, para implorar a Deus que ajude a humanidade a superar a pandemia do coronavírus. Santo Padre, então, reforçando esta iniciativa, convidando todos a participar, então, deste dia, 14 de maio próximo, fiéis de todas as religiões, unindo-se espiritualmente para este dia de oração, jejum e obras de caridade. Neste momento, aqueles que nos acompanham, tendo as imagens, podem ver, está sendo enquadrado o Palácio Apostólico, a janela que dá para a Praça São Pedro, da qual habitualmente o Santo Padre conduz a oração mariana, não neste período em que, por causa da pandemia, não temos a participação de fiéis, e o Santo Padre está fazendo diretamente da biblioteca do Palácio Apostólico, não só a oração mariana dominical, quer do Ângelus ou quer do Regina Coeli neste período, como também a audiência geral das quartas-feiras. Temos neste momento enquadramento das janelas, entre as quais a janela da qual o Santo Padre assoma habitualmente para este momento de oração com os fiéis, da oração mariana dominical. Ressaltávamos precedentemente este domingo, como o Santo Padre também enfatizou, Dia Mundial de Oração pelas Vocações, e o Santo Padre também ressaltou esse aspecto do nosso dever cristão de rezar para que o Senhor nos conceda vocações, conceda operários para trabalhar na sua messe. Ele que é o Senhor da messe e pastor do rebanho, que então envie pastores para a sua messe. E nós, como cristãos, devemos então pedir ao Senhor que envie então vocações, santas vocações, pessoas que dediquem sua vida à causa do Evangelho. Ressaltávamos precedentemente, o Santo Padre presidiu a Santa Missa esta manhã, na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, rezando pelos sacerdotes e pelos médicos que dão a vida. Francisco, de fato, dirigiu seu pensamento a sacerdotes e médicos, recordando, inclusive, que muitos deles perderam a vida trabalhando, dando assistência aos enfermos. Santo Padre acaba de assomar a janela que dá para a Praça São Pedro e nos concede a todos a sua bênção, à cidade de Roma, podemos dizer por extensão, ao mundo inteiro. Não nos resta que agradecer a todos vocês, amigo ouvinte, telespectador e internauta, todos vocês que estiveram conosco, desejar um bom domingo, este Domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações. A todos, muito obrigado, bom domingo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.